Salve Maria! Hoje, dia 5 de janeiro de 2021, terça-feira, depois da Epifania do Senhor. O Evangelho encontra-se em São Marcos, no capítulo 6, no versículo do 34 ao 44. Do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nos deparamos, Jesus que sente compaixão. Lembrar desta palavra, compaixão, misericórdia. Então, nós podemos acorrer ao texto latino. Misericórdia é a união de 2 palavras, vem do latim miserere e cordis, ou seja, miserere, ter compaixão, cordis, do coração, ou seja, ter compaixão do coração. Jesus tem este sentimento tão forte, tão profundo, de sentir a dor do outro. E então nós precisamos entender esta dinâmica de Deus. A humanidade hoje diz que sente dor pelos cachorros, pelos gatos, pelas baleias dos oceanos, as tartarugas, e está esquecendo de ter dor, compaixão pelo seu semelhante. Quantas pessoas nas ruas estão morrendo? Quantas pessoas perdidas na droga, na prostituição, dentro dos presídios, que deveria se ter uma política pública decente. O preso teria que trabalhar para pagar o seu sustento. Não é a gente com os impostos pagar tudo isso. Não, isto não é direito. Onde estão os direitos humanos das pessoas que perderam as famílias? Que perdeu o pai, a mãe, o filho, e toda essa realidade tão crua, tão difícil. Jesus, com certeza, nos ensina que a compaixão vai muito mais além do que um assistencialismo. E quantas realidades nós nos deparamos nos dias de hoje. Pessoas que querem, com uma fachada, fazer um assistencialismo para ganhar um voto, para ganhar isso, para ganhar aquilo outro. Não é isso que Deus fez e nem tampouco nos ensinou. Jesus pregava a palavra, aquela palavra que ele mesmo vivia. E antes de pregar, ele vivia. Então é necessário viver a palavra e depois proclamá-la. É necessário testemunhar a Jesus verdadeiramente. Jesus é o nosso mestre, o nosso Senhor, e claro, nos ensina que é este sentimento de compaixão que nos faz semelhantes a Ele. Ele foi capaz, de realmente derramar-se completamente pela humanidade. 5 pães, 2 peixes, o que é isso para toda esta multidão de 5.000 homens? Jesus nos ensina que devemos ter um olhar voltado para o irmão, para aquele que passa necessidade, para aquele
que muitas vezes a sociedade julgou como descartável. Nós precisamos estar próximos desses irmãos. Eu estou num grupo de WhatsApp e que muitas vezes postam, vamos adotar um cachorro, vamos adotar um gato, uma campanha para ajudar uma instituição, isso e aquilo. E eu fico me perguntando, quando é que as pessoas vão se interessar em ajudar umas às outras? Creio que, claro, as pessoas ajudam, mas eu digo, quando é que nós vamos nos mostrar verdadeiramente sensíveis à dor do outro? Porque as nações continuam se enriquecendo e fazendo da África um celeiro de desgraça, de destruição. O continente todo, quase todo o continente africano sofre. E claro, a gente não precisa ir tão longe, o nosso Brasil, as nossas favelas. Por que não existir uma política pública para acabar com toda essa realidade? Para vivermos uma experiência nova em Cristo Jesus. Renovar a nossa vida, o nosso ser. Só Jesus pode tudo isso na nossa vida. Então peça, caríssimo irmão e irmã, a nosso Senhor, que Ele te dê a graça e a força do Espírito Santo, para que também nós sintamos compaixão do nosso semelhante, para que vivamos uma experiência como o próprio Jesus nos ensinou, amar o outro, dar a vida pelo irmão, dar a vida pelo amigo. Este é o desejo de Deus para cada um de nós. Peçamos, irmãos e irmãs, a Jesus, ainda neste período que estamos celebrando, o período do Natal, não é? Que Jesus possa ser esta luz na sua consciência, para que você possa amar aquele necessitado, aquele que precisa de ajuda, precisa de um apoio, mas também aquele que precisa de uma palavra, que precisa ser ouvida, né? E que muitas vezes não encontram espaço, né, para toda esta realidade. Que nosso Senhor a cada dia nos dê a graça e a força do Espírito Santo para caminharmos segundo a sua vontade, vivendo experiência de compaixão, de misericórdia. Que assim seja. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.